Concílio Nerd. Ele é milhões de anos mais velho que a humanidade. Se alguma criatura fosse dada o poder de ser a personificação da fúria da natureza, seria ele. Não teme as profundezas do oceano, nem os reinos dos homens. Civilizações do passado o veneravam como um deus. E quando os titãs caminhavam pela terra, ele era rei. Ghidorah. Mas afinal de contas, o que um kaiju com bafo atômico tem a ver com os profetas da Bíblia? No que esses mensageiros se assemelhavam com Godzilla? Será que o Leviatã de Jó era ele? Será que o peixe que engoliu Jonas não era peixe? O fogo que desceu sobre o sacrifício de Elias era azul e radioativo? Se ficou curioso, coloca os fones de ouvido e vem com a gente. Eu sou o Vitor e estamos voltando com o nosso podcast mais uma vez. Olá, nerds e pessoas normais, aqui quem vos fala é o Vitor do Agora Podcast Concílio Nerd. E estamos voltando agora com uma das figuras mais conhecidíssimas da cultura pop, o monstruoso Godzilla. Mas o que ele tá fazendo aqui nessa série de mensagens? Vamos conferir? Criado por Tomiyuka Tanaka, Godzilla é um dos maiores ícones da cultura pop. O lagarto radioativo deu início ao gênero Tokusatsu, o universo geek japonês repleto de heróis e criaturas fantásticas que nós tanto amamos. Power Ranger, Naruto, Dragon Ball, Shurato, Cavaleiro do Zodíaco e uma infinidade de outros personagens. Então, respeito com este senhor. Apesar de ser uma criatura fictícia, a inspiração para criar Godzilla veio de um dos eventos mais sombrios da história da humanidade. Nada mais do que o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Acontece que no primeiro filme de 1954, faz tempo, o monstro é despertado de seu sono milenar por causa de um dos experimentos com as bombas nucleares. E ao subir à superfície, ele ataca o Japão, deixando um rastro de destruição por onde passava. Nas entrelinhas, isso foi uma clara crítica aos avanços científicos que visavam armamentos nucleares e a inclinação do coração humano para a destruição. Godzilla vem de um lamento silencioso, já que na época, próprio Japão não podia falar abertamente sobre os bombardeios devido à forte presença norte-americana. Junto com a crítica, o kaiju trouxe consigo a mensagem de que por mais que a natureza sofra as ações do homem, ela cedo ou tarde pode e vai cobrar o seu preço de forma implacável. A arrogância do homem é pensar que a natureza está sob nosso controle, e não o contrário. O dragão anfíbio já teve variados tamanhos e inimigos ao longo dos seus filmes, chegando a bater 300 metros de altura. Pesando dezenas de toneladas, Godzilla é munido de seu famoso bafo atômico, capaz de incinerar seus inimigos vivos. Quando
quando não ativa o seu poder mais agressivo, o modo Burning Godzilla, onde o gigante reptiliano se torna um verdadeiro reator nuclear vivo, emitindo ondas de energia semelhantes a uma detonação nuclear. O bicho é apelão. Só que a grande verdade é que, mesmo detendo todo esse poder de destruição, Godzilla atua mais como um guardião do planeta Terra. Godzilla é como se fosse uma espécie de febre que a natureza desenvolve quando algo está errado. Todas as vezes que um titã vem causar desequilíbrio e abalar a ordem natural das coisas, ele se levanta para literalmente moer o bicho no soco e restaurar o equilíbrio de todas as coisas. O curioso é que, quando ele cumpre a sua missão, Godzilla simplesmente desaparece nas profundezas do oceano e age como se nunca tivesse existido. O Rei dos Monstros é nada mais do que uma resposta urgente quando as coisas saem do controle. Ele vem para defender as vidas mais fracas de criaturas maiores e déspotas. É isso que lhe confere ares de um herói. Deixe que brilhe. Em 2014, para celebrar os 60 anos do primeiro filme, foi lançado um reboot pela Legendary. Neste filme, tudo começa quando a mineradora acaba encontrando um ninho de kaiju, denominado Muto. A criatura começa a causar uma série de problemas e destruições pelo mundo, tentando despertar um kaiju fêmea de sua espécie e juntos dominarem toda a vida. Após milênios adormecido, é nesse cenário que Godzilla se revela ao mundo mais de uma vez. No enredo da história, Godzilla enfrenta os dois de uma só vez em uma batalha decisiva. Mesmo quase perdendo a vida, ele consegue vencer os dois de uma vez por todas. E, cumprindo a sua missão, o gigante simplesmente dá as costas ao mundo e desaparece nas águas do mar. Agora, você que veio por causa do título deve estar se perguntando o que tem a ver um profeta e um kaiju. Vamos lá então. Gosto muito da definição que o lendário A.W. Tozer deu sobre o que é um profeta. Ele diz: quando o povo de Israel ou a igreja se acham em condições normais, esses sacerdotes, pastores ou mestres trabalham silenciosamente, passando quase despercebidos. Mas assim que se desviavam um pouco das veredas da verdade, esses especialistas se levantavam para intervir. Seu ministério tinha um caráter de emergência, e isso fazia deles completamente diferente dos outros. O curioso é que eles, no caso a nação, raramente pensam em saudá-los enquanto estão vivos. Igual a Godzilla, um profeta era alguém que em tempos de bonança e prosperidade vivia um ministério invisível aos olhos da sociedade. Contudo, quando um déspota corrupto subia no trono, ou falsos mensageiros corrompiam a palavra da lei, ou o povo abraçava outros deuses além do Senhor, esses homens simplesmente brotavam de todos os lugares, denunciando o pecado de seu tempo, pregando com fogo e paixão. Eles eram como uma febre que o céu desenvolvia na terra para calar as mentiras do inferno. Como um kaiju deixando um rastro de destruição, os profetas destruíam a reputação de falsos mestres e abalavam a aparente paz, trazendo mensagens duras de juízo e arrependimento. As palavras que saíam de suas bocas eram uma ameaça ao inferno, tal qual um bafo atômico. Não à toa, muitos foram mortos pelo seu próprio povo. Nos livros de 1ª e 2ª Reis, quando Israel se fragmentou em 2 reinos, um ao norte e outro ao sul, o primeiro é palco de grande apostasia. E é nesse cenário do norte que surgem os grandes profetas, pois eles são homens de tempos de crise, são homens necessários, eles são uma resposta urgente quando as coisas saem do controle. Não sabíamos quem era Elias até que Acabe e Jezabel corromperam a nação, e esse homem emergiu das águas do anonimato, condenando os pecados da nação. Mesmo em meio ao exílio punitivo da Babilônia, o profeta Daniel levantou-se rugindo em meio aos seus para trazer mensagens tanto de esperança
justiça quanto de juízo. Todavia, é muito perigoso alguém declarar-se um profeta ou deliberadamente nos auto-intitularmos geração profética, sem antes entendermos o que ser um profeta implica. Ser um profeta é colocar um alvo nas costas. O profeta tinha uma missão necessária, mas ingrata. Quase não era honrado em vida e não foram poucas as vezes que teve como resposta ao seu ministério o escárnio, a rejeição e até mesmo a morte. Como Godzilla era incompreendido pela humanidade que protegia, mas era fiel à sua missão, um profeta por vezes não é compreendido por uma igreja cômoda, mas ele é fiel à sua missão. E nunca foi tão necessário profetas em nosso tempo como agora. Um profeta verdadeiro é uma figura temida e caótica, simplesmente porque, seguindo a receita do Coringa, não são compráveis, ameaçáveis ou negociáveis. São pessoas totalmente entregues ao seu chamado, movidos em trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor, mesmo que isso custe sua reputação, recursos ou a própria vida. Eles estão mais comprometidos em dizer o que a igreja precisa ouvir do que ela quer ouvir. Vivemos no tempo do evangelho do mínimo esforço. O rigor da mensagem tem sido minimizado a fim de trazer novos membros para a igreja. A cruz tem sido cerrada para diminuir o peso de carregá-la. Filosofias mundanas têm entrado em nossas liturgias. Isso é um campo fértil para o surgimento de um profeta. Olhe para os grandes homens do passado e da modernidade, como Leonard Ravenhill, Finney, ou os irmãos Wesley ou David Wilkerson, e verá que todos tinham algo em comum: uma santa indignação pelo seu meio e uma paixão monstruosa por oração e as escrituras sagradas. Como um Godzilla selvagem protege a ordem da natureza, nós devemos primar pela ordem dentro da igreja, pois ela é a noiva do Cordeiro e por meio dela que Jesus tocará as nações. Devemos nos blindar e militar contra as inverdades bíblicas como hipergraça, teologia da prosperidade ou relativismo teológico. Cada geração apresenta um desafio, um inimigo à pureza da igreja, e a do nosso tempo é o ego. Esse é o Deus moderno que tem feito pregadores dobrarem seus púlpitos. Mas como eu posso me armar contra falsos ensinos e militar contra eles? Como a Bíblia. Um cristão que não tem intimidade com as escrituras não é digno de confiança. Eu vou repetir caso você não tenha entendido. Como a Bíblia. Um cristão que não tem intimidade com as escrituras não é digno de confiança. Devore a palavra de Deus diariamente. Leia bons livros sobre a história da igreja e princípios básicos da fé. E abuse das armas espirituais que Jesus nos deu. Jejum e oração. Dessa forma você será implacável contra as portas do inferno. A você que acompanha até aqui, eu queria fazer uma oração pela sua vida. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu agradeço por cada ouvinte que esteve até aqui nesse episódio, Deus. E que você possa conferir a essas pessoas, a esses jovens, uma santa indignação pelo que tem sido feito pela tua igreja e no teu evangelho. E que eles venham olhar para o passado, Deus, como os grandes homens fizeram. Olhar a vida dos profetas do passado, dos santos do passado. E mergulhar, Pai, nas escrituras sagradas. Pai, que nós venhamos nos levantar como um baluarte, como guardiões da tua palavra, como mensageiros necessários em tempos de crise. Eu oro pela sua vida em nome de Jesus. Saia do seu sono milenar. Há um senso de urgência em nossos dias por profetas. Se você está disposto a aceitar o desafio, prepare-se. Como um kaiju, faça o seu rugido ser ouvido por toda a terra, gritando: vida longa ao rei Yeshua. E é isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado a quem acompanhou até aqui e não perca que logo vem mais episódios por aí. Você ouviu o podcast Concílio Nerd.